Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar aos outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Palavra de salvação. Somente o céu tem pra dar. Por isso meu coração se abre para escutar. Podem sentar, queridos irmãos e irmãs. No livro do Deuteronômio, no capítulo 4, nós lemos o capítulo 3 do livro do Deuteronômio. É uma grande denúncia e uma grande exortação que Moisés faz acerca da idolatria, deixando bem claro que o povo de Israel há de se distinguir de tantos outros que o cercavam, de tantos outros que estavam à sua volta, justamente por adorar tão somente ao Senhor Deus, o Deus único e verdadeiro, a não se deixar seduzir, enganar pelos ídolos que dos outros povos eram inclusive mais vistosos. Lembremos-nos que nesta época ainda estava bem claro na cabeça dos israelitas tudo o que eles viviam no Egito. No Egito e seus inúmeros deuses, o Egito e seus muitos templos, o Egito e os seus belos palácios, as pirâmides construídas, a idolatria do homem de carne e sangue, o faraó considerado Deus, tinha a seu serviço centenas e centenas, milhares e milhares de sacerdotes. O faraó tinha os seus ritos cultuais. Nesses ritos cultuais, inclusive, se faziam oferendas com sacrifícios humanos. Tudo era tão vistoso, tudo era tão pomposo, tudo era tão, assim, chamativo. E eis que o Senhor Deus, Ele se manifestou a Moisés de uma maneira tão simples, sem deixar de ser sobrenatural,
sem deixar de ser surpreendente, sem deixar de ser espiritual, se manifesta num arbusto no meio do deserto. Na verdade, para além das pastagens do seu sogro Jetro, Deus se manifestou para Moisés, e Deus se mostrou a Moisés, não num grande templo, num suntuoso templo, mas Deus se mostra a Moisés, se revela a Moisés num arbusto, numa sarça que estava a se consumir, a queimar. E o fogo daquela sarça chamou a atenção de Moisés, justamente porque queimava, ardia, mas não consumia o arbusto. Continuava um fogo que não devorava. O fogo dos templos de Faraó, o fogo dos rituais de Faraó, era um fogo para devorar. E aquele fogo que Moisés viu na sarça, era um fogo que não devorava, não consumia a sarça. E foi do meio daquele fogo que Deus se manifestou como sendo o único Deus, o Eu Sou. O único Deus, Eu Sou. E Deus vai recordar a Moisés que Ele é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Deus que também a estes se manifestara de maneira sempre tão surpreendente, mas nunca suntuosa. Sempre tão surpreendente, sempre tão tremenda, sem os aparatos todos de uma religião que poderia cair na idolatria. E eis, no capítulo 3 do livro do Deuteronômio, que o Senhor, Ele exorta ao seu povo que abandone a idolatria, que deixe de lado o pensamento de idolatria. E no capítulo 4 que lemos hoje, a partir do primeiro versículo, Moisés vai falar então a que Deus nós pertencemos. Quem é o nosso Deus? Para que eu possa pregar sobre esse capítulo 4, é importante lembrar o capítulo 3, onde o próprio Senhor Deus e o próprio Moisés disse quem Deus não é. Deus não é um ídolo mudo. Deus não é um ídolo feito por mãos humanas. A religião de Deus não é a religião da suntuosidade. Deus não é o Deus que exige sacrifícios e holocaustos, mas o Deus apresentado por Moisés é o Deus, sim, tão exigente quanto. Por quê? Para os egípcios, ou os babilônios, ou os assírios, bastava para eles agradar ao seu Deus
com fórmulas e com ritos. Bastava agradar o seu Deus com vestes, com danças, com rituais. Eis que Moisés vai dizer que o Deus único e verdadeiro, o grande eu sou, não é um Deus a quem agrada o sacrifício, as vossas oblações, libações e tudo mais. Mas o que agrada o vosso Deus é um coração contrito, humilde e obediente. Por isso que o texto de hoje começa: agora Israel, ouve as leis e os decretos que eu vos ensino a cumprir, para que fazendo vivais e entreis na terra prometida. Essas leis e decretos que o Senhor me ordenou, para que possais tomar posse da terra prometida, vós guardareis, poreis em prática, porque nelas está a vossa sabedoria e inteligência perante os povos todos. Porque eles vão ouvir vocês e vão dizer: é sábia e inteligente essa grande nação. Pois qual é a grande nação cujos deuses lhes são tão próximos como o Senhor nosso Deus? Por isso, queridos, que o grande anúncio do Evangelho de Jesus é o da proximidade de Deus. E agora, ao celebrar os 10 anos de seu pontificado, o Papa Francisco concedeu uma longa entrevista, 2 horas, que eu aconselho a todos os piedosos que tenham acesso, se não à escuta, mas à leitura, que em breve será disponibilizada, se já não foi, onde o que o Papa mais nos lembra, relembra, recorda esta proximidade de Deus. Deus que se faz tão próximo. Na verdade, é sábia e inteligente esta grande nação, pois qual é a grande nação cujos deuses lhes são tão próximos como o Senhor nosso Deus, sempre que o invocamos? E que nação haverá tão grande, que tenha leis, decretos tão justos? Mas toma cuidado, procura com grande zelo a não te esqueceres de tudo o que viste com os teus próprios olhos, e não deixes escapar nada do teu coração por todos os dias de tua vida, e ensina tudo isto. Moisés, ele tem a sensibilidade de dizer: e olha, a sabedoria e a inteligência da nação, do Deus único e verdadeiro, ela é demonstrada pelos seus decretos, leis, as instruções todas, e todas elas são para o quê? Para a boa convivência, para o bem viver, para a justiça, para que as pessoas tenham vida, para que evitem as enfermidades, para que evitem toda e qualquer anormalidade, para que tudo aquilo que é contrário ao Deus Todo-Poderoso, Senhor da vida. Sim, estas são as leis, mas não esqueçam de perceber também, para além disso, as obras do Senhor. E por isso Jesus,
quando confrontado pelos fariseus no seu tempo, porque a acusação contra Jesus era: ele não cumpre as leis, ele não cumpre os preceitos. Esta era a acusação contra Jesus. Porque, claro, Jesus em dia de sábado curava, porque Jesus arrancava espigas de trigo em dia de sábado para dar de comer aos que estavam com fome, porque Jesus, diante da adúltera, ele se ajoelhou, se colocou do lado dela, porque Jesus, ele disse que ele veio para buscar o que está perdido, porque Jesus não fez a seleção, não selecionou os puros dos pecadores, mas ele veio para todos. E nesta entrevista do Papa Francisco, ele lembra sempre isso: para todos, para todos, para todos. Não só para muitos, mas para todos. Em todas as situações. Em todas as situações. E Jesus, sendo confrontado, Jesus ele diz: olha, não fiquem vocês pensando que eu vim abolir lei e profeta. Bem, porque Jesus é muito mais do que Moisés e do que Elias. Ele no alto do Tabor aparece revestido de glória e a seu lado estão Elias e Moisés. Eu não vim abolir, mas eu vim para dar-lhes pleno cumprimento. Diga comigo, pleno cumprimento. Pleno cumprimento. Aí está a novidade do Evangelho. E o Evangelho é boa nova, sim. E o pleno cumprimento de toda a lei e de toda a profecia está no anúncio do amor e da misericórdia. E se outrora o povo de Israel era tido como grande nação que adorava a um só Deus e tinha sabedoria e inteligência, por sua sabedoria e inteligência, nós, o povo da nova e eterna aliança, nós somos considerados hoje como o povo do amor, da misericórdia. Amor e misericórdia é o que identifica o seguidor de Jesus, porque é o amor e a misericórdia que se constituem no pleno cumprimento de todas as leis e de todos os decretos. Porque de que adianta alguém cumprir todas as leis e todos os decretos se não amar e não for misericordioso? Amém, irmãos? Aí está o pleno cumprimento. Por isso que Jesus, ele não hesita em dizer que muitos nos precederão no reino dos céus. E falava isso diante dos fariseus, porque os fariseus estavam novamente seduzidos com os seus ritos, com o seu templo, com os seus altares, com os seus holocaustos, com tudo que separava o povo de Deus, com tudo que separava, grade para separar, véu para separar, tudo que possa separar, tudo que possa separar. E aqui não tem nada a ver com consagração. Ser consagrado a Deus quer dizer ter proximidade com Deus. E não é estar separado, ser separado por Deus, colocado como uma classe superior. Novamente na entrevista, e por isso eu faço voto que todos, ao menos todos da Divino Oleiro, ouçam, leiam toda a entrevista, porque ali está o que nós entendemos, e vem na sequência de todos os papas,
A verdadeira consagração a Deus é ter a certeza de um Deus tão próximo. Qual é o Deus que se faz tão próximo, tão próximo? Por isso eu posso me aproximar do altar e você pode se aproximar do altar com reverência. E o beijo que o padre dá, ele no altar, ele o faz em seu nome, e o faz por você, e o faz com você. A procissão não é para receber o padre, mas é para lembrar que nós somos um povo que caminha nos caminhos seguindo a Jesus. A veste que nós usamos aqui, principalmente esta primeira, que é a veste branca, é para lembrar, e esta é essencial, do sacerdócio comum de todos nós, que nos faz tão mais, tão mais, tão mais. Povo de sacerdotes, de profetas. Qual Deus que é tão próximo? Qual Deus que é tão próximo? E o Papa insiste em exortar os que hoje querem insistir novamente, e ele diz que isso não é conservar a fé, não é conservar costumes, mas é voltar atrás e voltar até a idolatria. Porque quando nós não temos a convicção de um Deus próximo, presente, que se deixa tocar, pegar com a mão, na palma da mão, partir, se oferta por nós, no sacramento, um Deus que é evangelho, boa nova. Esse é o Deus próximo, e esse Deus tão próximo, que passa no meio de nós e cura, porque está no meio de nós. E eu tenho repetido tantas vezes aqui, nós viemos aqui porque nós cremos que Ele está no meio de nós, no meio de nós, no meio de nós, no meio de nós, no meio de nós. Qual é a nação que tem um Deus tão grande, tão poderoso, tão forte e que está, diz o livro do Deuteronômio, qual é a nação? Pois qual é a grande nação cujos deuses são tão próximos como o Senhor nosso Deus? Sempre que o invocamos com o coração contrito, quebrantado, sim, com sincera conversão. E nós bem sabemos que conversão não pode ser epidérmica, de pele, de choro, de emoção, mas a conversão é um processo que vai nos tornando pessoas maduras e vai nos fazendo pessoas profundas, e aprofundar-se no mistério da encarnação do Verbo nos faz entender o mistério da redenção da cruz, nos faz ficar maravilhados diante da grandiosa boa nova da ressurreição e na firme esperança de sua volta no seu dia glorioso no final dos tempos. Esse Deus tão grande está aqui no meio de nós. Procura então com grande zelo, olha o que diz para nós a palavra, procura com grande zelo não te esqueceres de tudo o que viste com os teus próprios olhos. E nada deixes escapar do teu coração por todos os dias da tua vida. E ensina isso. Por isso que a grande festa para os judeus era a Páscoa, para lembrar o quê? O que eles tinham visto com seus próprios olhos. O que é que eles viram com seus próprios olhos? A lei de Moisés escrita, as determinações dadas lá para o deserto, as leis profiláticas para que não houvesse contaminação, para que houvesse ordem entre eles. Não foi isso que eles viram. O que eles viram foi o mar
Vermelho se abrir em duas partes e eles passarem a pé enxuto. O nosso Deus é o Deus que faz o mar se abrir para que todos passemos e tenhamos a Páscoa, a grande passagem para chegar à terra prometida. E vocês sabem por que demoraram 40 anos a chegar na terra prometida? Porque estavam com o coração tão endurecido e com a mente tão endurecida que eles ainda estavam apegados à idolatria, às idolatrias, aos fetichismos e às feitiçarias e a tudo aquilo que era encantador e aos ritos ritualistas e legalismos e tudo aquilo que chegou a um tempo que eles disseram, inclusive, nós preferíamos estar lá no Egito, a estarmos aqui. Foi a leitura desses dias que nós ouvimos reclamando de Moisés. E Moisés então pega a vara na mão, sobe ao Horebe. E o que Moisés faz ao subir Horebe? Ele toca com a vara no rochedo para que jorre água, para que vendo daquela água, eles não esqueçam que eles passaram a pé enxuto pelo Mar Vermelho para ter libertação. E o Deus que os fizera passar pelo Mar Vermelho a pé enxuto era o mesmo que haveria de saciá-los. E o que a gente guarda no coração, mais do que você ficar aí querendo guardar no coração uma série de preceitos, leis, regrinhas, não sei o que aí agora tem gente ganhando dinheiro, porque você sabe que hoje em dia tem gente ganhando dinheiro, né, na internet, dando seus cursinhos com suas regrinhas e tradições para ganhar dinheiro sobre liturgia, sobre isso, sobre aquilo, sobre aquele outro, para ganhar dinheiro, para ter seguidores e ganhar dinheiro. Tem muita gente. O que a gente não pode esquecer, meus queridos, para além dessas coisas todas, é que o nosso Deus, Ele se fez um de nós e nasceu por nós em Belém, lá no estábulo em Nazaré, em Belém da Galileia. Ele viveu em Nazaré, morreu na Galileia no alto da cruz, ressuscitou ao terceiro dia e continua no meio de nós fazendo obras maravilhosas. Por isso que ao falar dos decretos e das leis, Moisés ele destaca, mas toma cuidado. Toma cuidado, procura com grande zelo não te esqueceres de tudo o que tu viste com os teus próprios olhos e nada deixes escapar do teu coração por todos os dias de tua vida e ensina isso aos teus filhos. Mais do que tudo, precisamos recordar os grandes feitos do Senhor. Deus nos abençoe, e é esse Deus que opera e faz, que está no meio de nós, e aqui opera e faz. E por isso tantos dão testemunhos, que de fato, num retiro espiritual, Deus lhe curou, num encontro que fez, ouviu uma pregação com um testemunho de alguém e aquele testemunho lhe edificou. Que você deixou de trilhar um caminho de impiedade para começar a trilhar um caminho de conversão com mais proximidade de Deus na oração cotidiana, na oração de verdade, e não naquela das rezas, mas na oração de verdade, a oração do coração ao coração, a oração do oi Jesus, aqui estou Jesus, preciso de ti Jesus. Que Deus nos conceda a graça de entender que nós somos um povo admiravelmente grande, porque temos um Deus que é tão próximo de nós. Assim seja. Amém. Feche os teus olhos. E você não vai só sentir, mas professe a sua fé
na proximidade de Deus. Eu não estou aqui para dizer que você não é merecedor, que você não é digno, que você não pode, que isso, que aquilo, não. Eu estou aqui para te dizer, Deus está bem perto de ti. Pecador como és e como sou, Deus está perto, está junto. Doente, sofrido, abatido, cansado, como você está, Deus ao teu lado está. E o que agrada a Deus, o que agrada ao Senhor, mais do que o fausto de uma liturgia impecável, o que agrada a Deus é saber que você está aqui nesta liturgia reverente, santa, católica, cristã, orando com todo o teu coração. E se alguém algum dia disse, mas tu não podes te aproximar, quem és tu? Eis que o Senhor diz, vinde a mim, vinde a mim, pois do meu interior jorrarão rios de água viva. O nosso Deus é tão próximo. Domingo nós vimos Ele próximo, chegando lá junto da Samaritana, junto ao poço de Jacó. Aquela mulher que tinha já tido tantos maridos, aquela mulher que já tinha passado por tantas histórias. Nós não sabemos quais eram as histórias. Jesus também não ficou cavucando nas feridas daquela mulher. Jesus apresentou-se para ela como Messias, pediu para ela dar-me de beber, e depois lhe disse, eu posso te dar de uma água que jorra para a vida eterna. Esse é o nosso Deus que é próximo, que dessedenta quem está com sede, que alimenta quem está com fome. É o Senhor, é o bom pastor que conduz. E Papa Francisco lembrava, tantos casos na igreja precisam ser conduzidos pelo bom pastor, conduzidos pelo bom pastor, mas não excluídos logo numa pregação, logo excluídos e dito, tu não podes, mas conduzidos até ter o encontro com Jesus. E podemos encontrá-lo na igreja de tantas formas, e ter comunhão com Ele de tantas formas, comunhão com Ele na Eucaristia, comunhão com Ele na palavra, comunhão com Ele na oração, comunhão com Ele na fraternidade, comunhão com Ele no serviço dos pobres, comunhão com Ele. Ah, meus queridos, são tantas as formas da comunhão com o Deus que está no meio de nós, e por isso nós aqui estamos. E você professe então no seu coração. Se você tem a imagem de um ídolo, isto é, de um Deus longe, distante, implacável, bravo, vingativo, um Deus que anota tudo, que cobra tudo, que marca tudo, um Deus implacável
com você, um Deus que exige de você isso, mais aquilo outro, aquela reza, aquela outra. Eu quero lhe dizer, você é batizado, Deus está tão perto de ti. No início da renovação carismática, eu gostava de ouvir, e Padre Jonas cantava: tão perto de mim, tão perto de mim, tão perto de mim que até eu posso tocar. Jesus está aqui. Não busque a Cristo lá no alto, muito perto de ti, em teu coração. Podes adorar o teu Senhor, porque os adoradores do Deus que é nosso não precisam ir ao Monte Garizim, nem ao Templo de Jerusalém, porque Ele é tão próximo, que a missa pode ser celebrada debaixo de uma árvore, ou sobre uma montanha, numa suntuosa, linda, bela, honrosa catedral, mas também debaixo de uma choupana de palha, com as mais belas alfaias de linho, mas também com os panos trançados pelos mais pobres lá da África. Ele é o Deus próximo de nós, um Deus próximo. Que bom saber, que bom saber. Não busques a Cristo lá no alto, nem tampouco na escuridão do mundo, mas muito perto de ti. E sempre me chamava a atenção essa expressão do português clássico: muito perto de ti. Muito perto de ti, muito perto de ti, em teu coração, podes adorar o teu Senhor. Agora toma cuidado para não esqueceres tudo aquilo que Ele já fez por ti. Não deixes e nada deixes escapar do teu coração para todos os dias de tua vida. Não deixes escapar para todos os dias da tua vida. O dia em que você teve um encontro com Jesus, ao redor de um altar, em que você, diante dele, se aproximou, pôde chorar e pôde tocar em sua presença. Você pode, tão perto de mim, eu posso tocar. Hoje me espanta aqueles que dizem: não posso tomar a comunhão na mão. Oh, meu Pai, Pai Santo, Pai amado, tem misericórdia. Posso tocar, tanto com as minhas mãos, tantas vezes impuras, e tanto mais com a minha língua, que quantas vezes é mais impura do que a própria mão. Tão perto de mim. Qual é o Deus? Que você hoje faça essa profissão de fé aqui, nessa noite. A certeza do pleno cumprimento. Jesus não veio para mudar nada da lei nem dos profetas, mas veio para levar ao pleno cumprimento. Por isso que é bom ler a carta aos Hebreus. É bom ler a carta aos Hebreus, porque lá na carta aos Hebreus se mostra Cristo como sacerdote, como vítima, como Senhor, como altar.
em que ele diz: aproximai-vos do trono da graça, onde encontrareis misericórdia. E não fiquemos pensando que o trono da graça seja tão somente uma celebração. O trono da graça é a própria graça que se revela e sempre de novo se dá. É Jesus, o Senhor da nossa vida. Bendito seja, Senhor. Se você crê que o Senhor está aí bem perto de ti, vá apresentando-te diante dele e toca no Senhor. Toca no Senhor. Talvez muitos esperem aquele momento da consagração ou o momento da procissão do Santíssimo, que é sempre tão especial, é bonito, é ritual, é lindo, sim. Mas eu quero lhe dizer que agora, aí onde tu estás agora, muito perto de ti, podes tocar no Senhor. Podes tocar o Senhor. Aquela mulher hemorroísa, um dia ela pensava, ela sabia, se eu atravessar no meio dessa multidão e descobrirem que eu tenho hemorragia constante, vão me apedrejar, porque a minha condição é de impura diante da lei dos judeus. Minha condição é de impura. Por isso ela foi escondida, veio por detrás, e ela no seu coração disse: basta que eu toque na orla do seu manto, na barra do seu manto, e eu serei curada. E assim o foi. Nessa noite agora, toca no Senhor. Toca no Senhor. E seja qual for a tua dor, tua enfermidade, situação, o que tu estejas vivendo na tua vida, ou a alegria que tu trazes e queres apresentar ao Senhor, tudo entregue a Ele nessa hora. Tudo entregue a Ele nessa hora, no nome santo e poderoso de Jesus. Vamos dizer ao Senhor nessa noite que Ele é o nosso Deus perto de nós, que não há outro Deus além dEle. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua presença aqui no meio de nós. Não há outro Deus além de Ti, justo, verdadeiro, incomparável. Grande é tua majestade, queremos te adorar em espírito, em verdade. Isso, olha só, muito apropriado. Queremos te adorar. Foi o que Jesus disse para a samaritana no domingo passado. Os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Adorarão, queremos te adorar. Grande é o Senhor, tão grande, tão grande, tão grande, e nós podemos tocá-lo, e o louvor é uma das formas maravilhosas de tocar a Deus, de ser tocado por Deus. E é por isso que você sabe que na expressão do louvor, né, é sempre esse desejo, erguer bem alto as mãos, não porque ele é inalcançável, não, mas porque ao erguer as mãos, a gente sabe que Ele vem e nos toca com suas mãos. Há uma comunhão, o louvor é altamente, por isso que nós, do nosso modo carismático de louvar nas missas, tal,
nós levantamos e não temos vergonha de levantar nossos braços em qualquer hora da missa, na hora do glória, no louvor, no hosana, né? Claro, a gente canta hosana, né? Hosana nas alturas, hosana, o povo aclamava o Senhor e é justamente o momento do hosana, uma grande aclamação. Quando nós cantamos glória a Deus nas alturas, nós levantamos os braços e glorificamos a Deus, porque nosso Deus, Ele está no meio de nós. És um Deus tão grande, por isso louvor e glória a Ti, Senhor. Louvor e glória a Ti, somos Teus adoradores. Por isso eu quero lhe dizer, querido, te liberta nós estamos na campanha Livrai-nos do Mal, não é? Livrai-nos do mal. Te liberta, sim. Se tu às vezes te sente um pouco acanhado, eu sei que tem diversas personalidades e por isso que eu digo que é uma das formas, não é a forma, mas é uma das formas, é quando nós no louvor levantamos as mãos aos céus. Esse levantar as mãos, sabe? Se levantar as mãos, ele é tão... A minha avó, quando começou a ir para o carismático, a avó Ita, minha avó, quando começou a ir no grupo de renovação carismática, ela achava estranho. Ela voltava e dizia, o Alício era meu avô, o Alício, lá naquela oração da segunda-feira de tarde, lá que me levaram, eles têm uma mania de ficar levantando os braços, toda hora levanta os braços. Aí ela, primeira vez ela voltou dizendo, claro, fico lá levantando os braços, e levanto os braços, e levanto os braços. Mas ela disse, na outra segunda-feira, ela foi de novo. Se foi de novo é porque tinha gostado, alguma coisa. Foi de novo. Uma segunda-feira, ela chegou e ela disse, eu já estou com a bandeira levantada a meio pau. Ela disse, Alice, eu já estou com a bandeira levantada a meio pau. Eu disse assim, a bandeira levantada a meio pau, né? Meio pau, quer dizer, a bandeira a meio mastro, né? Ela dizia assim, eu já estou assim, ó. Já estou assim, né? Vou na missa, já faço assim. Bandeira levantada a meio pau. E ela foi uma vez no encontro carismático. Inclusive esse encontro carismático foi o do Orlando que pregou. E ela voltou para casa, ela disse, Alício, Alexandre, eu já estou com a bandeira toda hasteada no mais alto, porque o que eu quero agora é louvar e adorar o meu Senhor, e eu que sou baixinha, preciso levantar mais e mais o meu braço, por tudo aquilo que Deus é e faz da minha vida. Amém, queridos? Minha avó Ita. Então, eu sei que tem gente que chega aqui na missa e diz, e tem gente também que tem os seguidores da internet e paga os cursinhos de liturgia, né, da internet, que diz que não pode, né, que não pode. Não existe rubrica nenhuma no ritual romano que diz que não possa levantar os braços ou bater palmas na missa. Mas, em todos os casos, mas se você já ouviu esse não pode, te liberta disso. Te liberta disso em nome de Jesus, te liberta. Se você com vergonha, não se sente muito à vontade, Deus, Ele sabe como tu estás. Pode ser, estás como a minha avó, nas primeiras segunda-feira, achando meio estranho. Ou se levantas a bandeira meio pau, meio mastro, glória a Deus. Se tu já levanta, eu tenho lá na minha paróquia uma querida, amada, né, que eu até brinco com ela. Sabe que tu é parecida com aquele boneco de posto. Deu a missa da Tarsi, né? Eu já brinco com ela, com muita reverência, não é? Para louvar a Deus, o louvor. Porque nós estamos nessa campanha de libertação. Seu Angelino e Dona Valeci participaram desde o começo da renovação com Dom Orlando Brandes, bispo de Aparecida, com outros bispos. Eu já participei com o padre Raniero Cantalamessa, pregador do Papa da Casa Pontifícia. Eu e Erickson assistimos missa presidida lá pelo Raniero Cantalamessa,
com todas as manifestações de carisma na missa, com todos os aplausos durante a missa. Raniero Cantalamessa, escolhido por todos os papas para ser o pregador até hoje, e continua sendo. Uma coisa é maravilhosa, nós aprendemos que o louvor liberta. Tinha até um livrinho, né? O poder do louvor. O louvor liberta. O louvor liberta. E aí, inclusive nos inculcavam, colocavam na nossa cabeça e inculcavam positivamente que o louvar até pelas coisas ruins, louvar pelas coisas que não são boas, que não estão sendo boas. Louva porque tu estás doente, louva porque tu estás sofrendo, louva porque tu perdeste, louvar inclusive por aquilo que nós nesse momento estamos dizendo é terrível, mas por tudo. E o apóstolo Paulo é o que diz: em tudo dai graças, levantai vossos braços para dar graças e louvor a Deus. Eu me tornei tão carismático que quando eu estou no louvor, eu não me contento, eu já vou para a ponta dos pés também. Na ponta dos pés. Porque o louvor eleva, e o nosso Deus é um Deus que se aproxima. É maravilhoso o louvor que liberta. A Eucaristia é toda uma missa. Nós estamos na campanha do livrai-nos, Senhor. Então não esqueça. E o louvor, sabe o que é? O louvor é guardar no coração aquilo que estava em Deuteronômio. Toma cuidado para não esquecer das obras que o Senhor já fez na tua vida. Toma cuidado para não te esqueceres de que quando tu foste batizado com o Espírito Santo, tu saíste pulando, saltando, glorificando a Deus e sem pensar em rubrica alguma. Toma cuidado para não esqueceres da obra que Deus faz na tua vida. Toma cuidado para não esqueceres que um dia tu, Miriam, diz Moisés, tu, Miriam, pegasse o pandeiro em tuas mãos e saísse dançando no meio do povo, tocando pandeiro, depois que o mar vermelho tinha se aberto, e Miriam dançou na presença de Deus. Tinha até a musiquinha, né? Miriam dançou na presença de Deus. Davi, meus irmãos, ele foi tão expansivo que ele foi louvando a Deus e foi tirando os seus mantos reais. E uma hora alguém teve que dizer: para, Davi, que tu vai ficar pelado na frente da arca. Davi dançava, tirando as suas vestes reais, porque ele adorava o único Deus poderoso. O louvor liberta. Se tu tens coisas para te libertar nessa noite, também tudo que está em casa me ouvindo, agora então, levanta, querido, de onde tu estás. Não fica olhando para o lado para ver se o outro vai levantar ou não vai, vai louvar ou não vai. Não fica te comparando, porque a gente não vem aqui para ficar reparando na vida dos outros. Amém? Ninguém vem aqui. Se o teu irmão está louvando com o braço mais erguido, é porque ele pode, louva. Se está com o braço mais estendido, glória a Deus, talvez ele está louvando, a sua alma está levantada, erguida diante de Deus. Não julgue, mas o que eu quero te dizer nessa noite, vamos cantar. Não há outro Deus maior que tu. E quando a gente cantar louvor e glória, louva, 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 e não te esqueça das obras do Senhor na tua vida. Vamos cantando, bem bonito. Não há outro Deus além de ti. Isso, canta, bem bonito, forte. Justo, verdadeiro, incomparável. Grande é a tua majestade. Grande é tua majestade. Nós nessa noite, Senhor, queremos te adorar, te adoramos em espírito e em verdade. Grande libertação, louvor e glória ao Rei, toda adoração a ti, Jesus.
Jesus, Senhor, maravilhoso és, soberano Deus, eterno és, Jesus. Mais uma vez, louvor e glória. Louvor e glória ao Rei, toda adoração a Ti, Jesus, Senhor. Maravilhoso. Maravilhoso és, soberano Deus, eterno és, Jesus. Digno és de toda honra. Digno és de toda honra. Nós te exaltamos, Senhor. Seja Exaltamos e te damos graças por tudo, meu Deus. Tu és Senhor, Rei, poderoso Deus. Senhor dos senhores. E estás no meio de nós. Queremos declarar que somos teus adoradores. Louvor e glória. Louvor e glória ao Rei, toda adoração a Ti, Jesus, Senhor. Maravilhoso és, soberano Deus, eterno és, Jesus. Não há outro Deus, canta no começo, vai. Não há outro Deus além de Ti, justo verdadeiro, justo verdadeiro, incomparável. Só Ele leva ao pleno cumprimento toda a lei e toda a profecia. É Jesus, Tua majestade, majestoso Rei, Senhor. queremos Te adorar em espírito, em verdade. Receba a libertação Louvor pelo e poder do glória ao louvor. Rei, toda adoração a Ti, Jesus, Senhor. Maravilhoso és, soberano Deus, eterno és, Jesus. Os músicos continuam. Você vai louvando a Deus com suas Obrigado, palavras. Senhor. Bendito seja. Vai louvando a Deus com suas palavras. Glórias a Ti. Isto. Obrigado. Louva a Deus, agradeça a Deus por tudo que tu estás vivendo. Isso, louve ao Senhor. Você, meu irmão que está em casa, acompanhando a transmissão, está rezando conosco. Glória a Deus. Não é só um assistente. Estás rezando, então louva. Abre a tua boca também, louva a Deus conosco. Isso, louvamos ao Senhor. Eu te louvo, Senhor, pelo dia de hoje, pelo dia difícil. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, por tudo que tenho vivido nesses dias, por tudo que não compreendo, por tudo que não aceito, por tudo que me faz sofrer, por tudo que me faz doer. Eu te louvo pelos que colaboram, que estão ao meu lado, que estão comigo, que estão junto, que estão, Senhor, construindo. Eu te louvo e te bendigo, Senhor, pelos que pude consolar nesse dia. Te louvo pelos que sepultei nesta semana. Já, oh Senhor, eu te louvo pela vida, pela morte. Eu te louvo e te bendigo, Senhor, pelo enfermo que foi ungido. Eu te louvo e te bendigo, Senhor, pelo pecador que foi perdoado, pelas confissões realizadas. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, pelas penitências da quaresma. Eu te louvo e te bendigo, Senhor, por esse cear, pela obra social que aqui é realizada, pelo bem que se faz. Eu te louvo e te bendigo pelo Papa Francisco, pela sua visão, por levar a igreja adiante, à frente, renovada na força do Espírito Santo. Eu te louvo e te bendigo, Senhor, por todas as obras que realizas. Te louvo e te bendigo, Senhor, por todos
por tudo, Obrigado, por todos Senhor. e por tudo que fazes. Obrigado, Glórias, Senhor. glórias a Ti, por toda a cura que fazes nesta noite, por toda a libertação que operas nesta noite, pelos demônios que saem desse lugar, que saem das vidas, pelos demônios de confusão, pelos diabos de divisão. Oh, yalabassuri, yalabari, yalacantala. Oh, yalabashiri, yalabari, yalalala. Por tua cruz, eu te louvo e te agradeço, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Quão grande, maravilhoso, maravilhoso, santo, santo, e vai dizendo isso, e vai dizendo Santo, comigo: santo, 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 glórias, 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 glórias a Ti, louvor, 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 louvor e glória a Ti, Senhor, louvor e glória a Ti, louvor e glória ao Rei, toda adoração a Ti, Jesus, Senhor. Maravilhoso és, soberano Deus, eterno és, Jesus. louvor e glória. Louvor e glória ao Rei, toda adoração a Ti, Jesus, Senhor. Maravilhoso és, soberano Deus, eterno és, Jesus, o Senhor. Receba o Espírito Santo. Tão perto, o Deus grande e poderoso está de nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.